Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de hidrografia, ou seja, o ramo da geografia que vai ser responsável pelo estudo das águas do nosso planeta. Essas águas, né, quando a gente pensa em água, que abrangem os rios, os oceanos, os mares, as geleiras, a água subterrânea e a água da atmosfera. Por que estudar água é algo tão importante? Além de ser um recurso essencial ou primordial ou indispensável para a vida, a utilização das águas, além para o consumo humano, se dá há muito tempo, pelos primeiros seres humanos ainda na pré-história, como fonte de alimentos. A pesca acontece, nesses corpos hídricos e como meio de transporte. Então o que acontece? Foram nas margens dos rios que surgiram as primeiras aldeias, surgiram as primeiras civilizações. No Egito, ao longo do rio Nilo, na Mesopotâmia, ao longo dos rios Tigre e Eufrates, na China, ao longo dos rios Azul e Amarelo, na Índia, ao longo do rio Ganges e do rio Indo, na Europa, Volga, rio Po, e outros rios, os indígenas aqui na América ao longo do Amazonas, do Tocantins, ou seja, ao longo de toda a história da humanidade, os grupamentos humanos elegem ou vão se estabelecer ao longo dos rios. Por quê? Além dessa fonte de água para beber e se manter vivo, além da fonte de alimento pela pesca, a proximidade dos rios fez com que pudesse ou com que a agricultura que surge ainda na pré-história se desenvolva de uma maneira propícia, utilizando essas águas dos rios para a irrigação. Então, nesse sentido, nós vamos ter o que a gente chama de civilizações hidráulicas, ou seja, essas civilizações que vão se desenvolvendo ao longo dos rios. Beleza. Além disso, além dessa relação íntima e ligada à nossa história, ao nosso desenvolvimento enquanto ser humano e sociedade, a gente tem que pensar na questão da água em relação à sua distribuição. Como está distribuída a água no planeta? Os estudos e a ciência colocam para a gente que cerca de 97% de todo o volume de água existente no planeta é água salgada. Ou seja, ela é imprópria para o consumo direto dos seres vivos, ou da grande maioria dos seres vivos, no caso nós seres humanos. Apenas 2,5% a 3% é disponível em água doce. Ou seja, a maior parte da água do nosso planeta não está à disposição para o nosso consumo direto. Por isso, e até por este motivo, nós temos escutado bastante sobre a questão da falta ou da escassez de água. Quando a gente pensa em falta d'água, nós não vamos alarmar e se desesperar que o volume da água no planeta está desaparecendo. Esse volume, que aparece aqui na tela, esse número enorme aqui, é fixo. O que acontece? A gente tem que pensar que grande parte desse volume é água salgada. Outra parte dele, o que forma a água doce, ela é formada em diferentes estados físicos da água. Nós temos que pensar que nós temos água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Dessa água doce, grande parte da água doce disponível para a humanidade se encontra no estado físico sólido. Outra parte em estado de vapor. E apenas uma pequena quantidade dessa água está disponível nos rios e nos lagos, ou seja, são água doce em estado líquido. Então, o que acontece? Quando a gente está falando da falta d'água, não é do volume. Nós estamos falando de água doce e água doce disponível, água doce potável para a população. Por quê?
com o desenvolvimento da nossa sociedade, com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento da indústria, do comércio, o crescimento populacional, o que a gente vem acontecendo, o que a gente vê acontecendo, ou que vem acontecendo, é que esses recursos, os nossos rios, os nossos lagos, se tornam cada dia mais poluídos, fazendo assim com que essa disponibilidade de água doce diminua. Hoje, além dessa questão de sobrevivência, a água ganha um outro fator de importância. Não só no Brasil, mas no mundo, nós temos uma outra utilização da água além daquela de beber, de navegar e de pescar. O uso da energia hidrelétrica, ou seja, a geração de energia elétrica a partir do movimento das águas do rio, tem crescido ou tem se ampliado no mundo. No caso brasileiro, nós somos dependentes por cerca de 85% da energia gerada por hidrelétricas. Ou seja, necessitamos ou dependemos muito dessa questão da água para além da questão do consumo. E aí a gente tem alguns problemas. A disposição ou a disponibilidade e a distribuição da água no planeta não é constante. Nós temos regiões, por exemplo, onde a quantidade de água superficial ou rios disponíveis é elevada, e em outros que essa disponibilidade é inexistente. Então nós temos regiões úmidas e temos regiões mais secas. A gente tem que pensar ou tem que analisar que essa disponibilidade da água dos rios está relacionada não só à forma de relevo, mas à situação climática. Por quê? É justamente a chuva, é justamente esse ciclo d'água, da evaporação, a condensação e a chuva, que vai abastecer esses rios. E como vimos, quando falamos de clima, existem diferentes climas nas diferentes regiões do planeta. Então, qual é a preocupação? Nós devemos nos preocupar com a questão da poluição das águas, e com essa disponibilidade de água. Por quê? A água se tornou, na nossa sociedade, um recurso extremamente importante do ponto de vista social, enquanto um bem indispensável para a vida, mas um recurso extremamente importante para a economia, no caso brasileiro, respondendo por 85% da geração de energia elétrica. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Até mais.